Tudo bem, professor? Como é que vai? Dá um beijo, querido. Vamos falar corretamente? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu já falei errado já. Eu acho que o pessoal nem percebeu que eu falei vamos falar corretamente. Aí já. Mas aí é a linguagem do dia a dia, não tem de se preocupar, não. Isso daí pode? A questão não é poder. Mas uma coisa é o idioma, a língua portuguesa. Outra coisa é a linguagem do dia a dia. Entendi. No dia a dia, descontraídamente, sem problema algum, vamos lá. Posso continuar então falando assim, eu tô e não eu estou? Pode? Poder pode. Então tá bom. Tudo pode. Tudo pode. Aliás, algumas pessoas falam, professor, mas quando eu falo mais difícil, é tão feio. Na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, não há bonito nem feio. O que há é o adequado e o inadequado. E há o dia a dia. Quem tem que tomar cuidado e falar adequadamente são os jornalistas que trabalham em jornais televisivos. Entendi. Agora, o seu programa é tão gostoso, as pessoas curtem tanto a maneira como você apresenta, tem que ser mais descontraído. Oba. Você vai chegar aqui, bom, dir-lhe-ei que... Não, pare, né? Venho vos falar agora... Dar-vos-ei. Dar-vos-ei. Nossa, é muito complicado. Mas concordância é algo que, mesmo numa linguagem mais relaxada, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Sim, porque você falar o vamos falar, vamos fazer, as pessoas às vezes nem percebem que você comeu S. Agora, se houver um erro de concordância, como a gente fomos... Nós fui. Nós foi. Aí, logicamente, as pessoas já percebem mais. Você falou de barriga, já estou até preocupado. De barriga a gente já murcha a barriga. Eu vou trazer um cintinho da próxima vez, quem sabe, né? O cinto da romance, vou passar para o professor. Isso. Tem que tomar um pouco de cuidado. Tá bom. As pessoas que querem se comunicar adequadamente, evidentemente. Aqueles que vão se submeter a uma entrevista para emprego, aqueles que vão se submeter a um concurso. O vestibular está chegando. Então, o aluno tem de se preocupar, sim, com a gramática. E as pessoas que querem falar um pouquinho mais elegante também. Então vamos falar um pouquinho sobre concordância. Alguns exemplos, tá, gente? Porque concordância, a gente precisaria ficar assim, um mês tendo aula com o professor Gilson Catarino para a gente entender. São mais ou menos 40 regras de concordância, algumas bastante complicadas, outras mais simples. Hoje, então já que você disse que gostaria de falar um pouco de concordância, eu trouxe alguns exemplos simples, mas que trazem dificuldades para a população em geral. Por exemplo, como é que o cidadão falaria essa primeira frase? O pessoal chegou. Ou o pessoal chegaram. Verdade. Há muitos, a gente ouve muito por aí, o pessoal chegaram, a turma não foram lá. Pois é. Da mesma maneira como os meus amigos não foi, ou nós não foi, também as pessoas se complicam quando o sujeito é um substantivo no singular, mas que indica uma pluralização de elementos. Então, quando dizemos o pessoal, observe, o no singular, pessoal no singular. Mas o que significa pessoal? Várias pessoas. Aí é que vem o problema. Porque pessoal já é plural, né? Pessoal é uma palavra singular, porém representa uma pluralidade de elementos. Não existe pessoais, né? Não existe os pessoais, não, a não ser as suas coisas pessoais. Aí seria um adjetivo. Bem lembrado. Os seus pertences são suas coisas pessoais. Aí é um adjetivo. Isso aqui é um substantivo. Aqui chamamos, inclusive, de coletivo. Exatamente, porque indica uma coletividade. Então, nesse caso... Aí as pessoas usam até um raciocínio lógico. Porque se o pessoal indica uma pluralidade de elementos, por que eu não vou falar o pessoal chegaram? Porém, a concordância dos verbos tem de ser com a palavra que está escrita, não com o que ela representa. Entendi. Pessoal é singular, então o pessoal chegou. E ponto final, porque é verbo. E ponto final. Sempre que houver verbo é uma oração e aí tem que ter ponto final. Então, verbo aqui, também ponto final. Verbo, ponto final. Onde houver verbo... Opa, aqui eu já havia colocado ponto final. Entendi. Certo? Então, quando o sujeito, ou seja, aquele elemento que pratica a ação do verbo, for uma palavra coletiva, que representa uma pluralização de elementos, verbo no singular. Singular. Nada de o pessoal chegaram. Nada o pessoal disso. Foram. O pessoal vieram. Uma banda da década de 80 cantava A Gente Somos Inútil, mas era uma crítica, evidentemente. A gente somos... Tá errado, tá, gente? Sim, é aquela inútil, liberdade... ou nós somos inúteis. Como é que eles falam? Liberdade... Licença poética. Licença poética, isso. Os artistas, de um modo geral, têm a liberdade de escrever como quiser.
Mas é uma licença poética para aquele momento, para aquela canção, para aquela poesia. Dentro da gramática padrão, tem de ser singular. Não significa que está correto, né? A gente tem que aprender o que é correto. Vamos lá, próxima frase. Tudo bem, a próxima frase... Certamente as pessoas sentem dificuldade quando usam o chamado pronome de tratamento. Vossa Excelência, um pronome de tratamento usado para políticos de um modo geral, para o presidente da Câmara, para o presidente ou a presidenta da República. Observe que esse pronome de tratamento é iniciado por uma palavra aparentemente feminina. Vossa. Só que aqui agora ele perdeu a sua característica de pronome possessivo. A casa é sua, a casa é vossa. O carro é seu, o carro é vosso. Mas quando faz parte de um pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, que é para o reitor de universidade, Vossa Santidade, que é para o Papa, Vossa Onipotência, que é para Deus, e assim sucessivamente, observe que escrevemos com letra maiúscula. Então não é um pronome possessivo só. Forma o que nós chamamos de pronome de tratamento. Muito bem. Certo. Sobre quem estamos falando? A excelência. Sim, mas quem é Vossa Excelência? Um político de modo geral. Certo. Se estivéssemos falando de um homem, seria Vossa Excelência. Se estivéssemos falando de uma mulher, continuaria sendo Vossa Excelência. Certo. Só que aí é que vem esta concordância aqui. A Vossa Excelência é bondosa ou a Vossa Excelência é bondoso? Não se deve dizer a Vossa Excelência. Ih, já falei errado então. A Vossa Excelência não existe o artigo diante de um pronome de tratamento. Você não deve dizer eu gosto da Vossa Excelência, eu gosto de Vossa Excelência. Não se deve dizer eu acredito na Vossa Excelência, eu acredito em Vossa Excelência. Em época de eleição a gente precisa saber disso, tá? Sim, muitos virão pedir votos. Vossa Excelência irá pedir votos para nós. Aqueles que já têm um cargo político. Um detalhe também... Não é sobre concordância, mas acho importante falar. Vossa Excelência se usa quando falamos com a pessoa. Ao falar da pessoa, já não é mais vossa, é sua. Então, há algum político aqui hoje? Nenhum político. Vamos falar sobre... Só ali atrás daquela câmera ali, ó. Um político? Então, eu vou conversar com ele. Vossa Excelência, por favor, venha até aqui. Não quero mais conversar com ele. Agora eu quero falar dele com você. Sua Excelência. Sua Excelência. Então, ao falar de alguém, usa-se sua. Ao falar com alguém, vossa. Então, se eu estou falando da presidente... Ela não está aqui. Ela então, não está. Sua Excelência, a presidente da República... Agora, se eu estou frente a frente com ela, é Vossa Excelência. Que legal. E sem o artigo a antes. Não existe a Vossa Excelência, nem o Vossa Excelência. Só se o a for uma preposição, artigo nunca. Muito bem. E aqui? Estou falando de um homem. Um homem. Certo? Não é porque Vossa Excelência é aparentemente feminino que nós vamos usar o adjetivo feminino. É homem, então Vossa Excelência é bondoso. É mulher, então Vossa Excelência é bondosa. Uau! Só se coloca o adjetivo feminino se o pronome de tratamento for referente a uma mulher. Homem masculino. Vossa Excelência é bondoso? Vossa Excelência é bondoso? Muito bem. Sua Excelência é bondoso. Tô captando. Esse aqui eu vejo tanta gente errar. Muitas pessoas inclusive eu. Confesso, viu, professor Dilson? Muitas pessoas erram porque pensam o seguinte, mas professor, Estados Unidos não é o nome de um país? Não, se é um país, então eu devo dizer, os Estados Unidos cresce. Porém, existe uma regra especial de concordância verbal que diz o seguinte, todo nome de lugar, seja lá qual for lugar, estado, cidade, país, não interessa. Seja lá qual for o nome de lugar, você deve observar o que vem antes dele. Então, por exemplo, Alagoas é o nome de um estado do Brasil. Certo. Você não diz as Alagoas. Você diz apenas Alagoas. Alagoas. Exato, falei certo. Tá certo. Alagoas. Campinas é o nome de uma cidade brasileira do estado de São Paulo. Você não diz as Campinas, e sim Campinas. Campinas. Então, se o nome do lugar usado no plural não vier com artigo, fica no singular. Então, Alagoas fica no Nordeste, Campinas fica em São Paulo. Certo. Mas Estados Unidos é um nome próprio, um nome de lugar que tem artigo. Quando houver artigo plural, a concordância tem de ser
plural. Os Estados Unidos crescem. Os Estados Unidos crescem. Os Estados Unidos passaram por grandes dificuldades econômicas. Os Estados Unidos dominaram o mundo no século XX. Sempre no plural, em virtude do artigo. Porque a gente não fala as Alagoas crescem, se não houver né? o artigo, singular. Entendi. Ah, mas então, professor, eu posso tirar o artigo de Estados Unidos e aí usar no singular? Não. O artigo é obrigatório. Diante de Estados Unidos, o artigo é obrigatório. Perfeito. Andes, os Andes, artigo obrigatório. Himalaias, os Himalaias, artigo obrigatório. Agora, em época de eleição ainda, olha aqui, porcentagem. Porcentagem. Bom, em se tratando de porcentagem, temos de observar o número. Um é singular. Certo. Então, a porcentagem singular, o verbo também fica no singular. 1% votou. Mas 1% representa uma pluralidade, mas o raciocínio é exatamente o mesmo do coletivo. Do pessoal. Não importa se indica uma pluralidade, o que importa é que a palavra está no singular. Não importa que indica uma pluralidade, o que importa é que a palavra está no singular. Se tivesse 2%... 2% votaram contra, 100% votaram contra. Mas como é um é singular... Um é singular, não importa o que represente esse número, o verbo vai ficar no singular. Professor Gilson, o professor está com a agenda lotada, como é que tá? Já vai voltar às aulas, né? Já estamos já em voltou, aula, assim, né? Já está em aula. O moçado se preparando aí para medicina, engenharia, etc. Né? Mas estou tranquilo. É porque a presença do professor é tão boa aqui, né? A gente quer mais vezes, tá entendendo? Estou à disposição. Era isso que eu queria ouvir. Vamos negociar. Cheguei de mansinho assim, né? Mas era isso que eu queria ouvir. Que bom, que Combinado, bom. então? Fico feliz por isso. Obrigada. É sempre bom ter os seus conhecimentos aqui no programa e nos ajudar, né, pessoal? A gente falar certinho. Esse negócio de nós foi, nós voltemos, tá errado. Então, a presença do professor é para fazer com que a nossa linguagem seja mais aceita também no mercado de trabalho, porque muitas vezes... Mais elegante. Às vezes você perde, né, algum emprego, ou então deixa de conseguir algum emprego por conta do seu falar. Então, tem que tomar cuidado com isso, né, professor? Estou aqui para ajudar. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigada.